mais um Pretzel Show, o programa semanal do Pretzel. No programa de hoje especial, um filme sobre pessoas e coisas que acontecem na vida, né? Tema pouco abrangente. Temos dois filmes, Anomalisa e Trumbo, A Lista Negra. E aqui do meu lado está o Fernando Valência para falar sobre o filme... Anomalisa. Então roda a vinheta. What is it to be human? What is it to ache? What is it to be alive? Anomalisa, o novo filme do Charlie Kaufman, o cara que fez... Que escreveu os roteiros de adaptação, que também escreveu o roteiro de Quero Ser John Malkovich, que também escreveu o roteiro de... Synecdoche, New York. E também o roteiro de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, acertei de primeira. Quero Ser John Malkovich, que já foi falado no Pretzel tempos atrás, e a adaptação também, que é um dos filmes que... Prediletos, talvez meu, teu e do Andy, tipo do Kaufman também. Sim, também é um dos filmes que prova pra todo mundo que o Nicolas Cage é um cara foda. Que ele só não quer mais atuar. Oh, no, not the beast! Not the beast! Ah! Oh, my eyes! Eyes! Que ele é bom. Anomalisa, um filme que conta a história do Michael Stone, um conferencista de atendimento ao cliente e com a vida dele... É mundana. Mundana pra cacete. Ao ponto que ele enxerga todo mundo igual. Mas uma coisa que a gente não mencionou, esse filme é um filme com atores? Não, ele é um filme com marionetes. Stop motion. É uma animação. É uma animação muito bem feita, por sinal. Sim, muito bem feita e com várias curiosidades fora do filme que talvez no filme não se traduzam tanto, né? Sim, então, daí o que acontece com o Michael Stone? Ele tá lá, vivendo sua vida pacata, vendo todo mundo igual, até que ele conhece a Lisa. A Lisa ou Anomalisa? E daí a história se desenvolve. Então, cara, esse filme aí, ele me lembrou de Team America pelas razões erradas. Sim, obrigado, cara. A gente já vai entrar nesse porquê do Team America. Fuck yeah. Eu acho que é legal a gente falar do filme propriamente dito. Seria legal a gente falar de algumas coisas que levaram ao filme ser feito. Até porque é um filme, enquanto roteiro de Charlie Kaufman, que é um cara que sempre tem uns roteiros que viajam, ele é muito meta. Sim, ele usa tipo situações reais. O Synecdoche, New York é uma peça que cada vez mais vira realidade, a adaptação é um roteiro que cada vez vira mais realidade. Sim. Né? E daí, se o cara usa uma doença real, que é a síndrome de Frigoles, pra mostrar como... olha só. Pra eu tive que procurar também. Como um personagem enxerga a vida e como isso está relacionado ao que ele sente como pessoa. Pouquinho... Esse filme tenta ser meio deep, assim, mas na real é um filme bem direto ao ponto. Direto ao ponto. Ele é bem direto ao ponto, não tem muito que remoer o roteiro pra tentar achar uma solução mística. Não, é mais introspecção mesmo, né? Sim. Esse foi um filme também que foi escrito inicialmente como uma peça de teatro no rádio, né? É uma coisa assim, é uma radio play, o nome que eu vi em inglês, mas o que não ficou claro pra mim é se era no rádio ou se era, por exemplo, num teatro com os atores, só que, porque ele falou que os atores estavam separados, inclusive durante a cena de sexo, e eram só vozes. E por que isso é importante? No Anomalisa, o personagem do Michael Stone, ele vê... Interpretado pelo David Thewlis. Ele vê todo mundo com a mesma cara, independente de ser homem ou mulher, e com a mesma voz, que é a voz do... Tom Noonan, um cara que fez aquele tipo de ator que tu pensa, aquele ator, daqui vai dar a foto dele. Ele fez um grande curta. E você vai ver, aquele ator. Ele fez um grande curta chamado They Were Made of Meat, que é muito bom, tem no YouTube inteiro, dê uma assistida lá. E o David Thewlis também, que tá no Harry Potter, como quase todos os atores ingleses. E também a Jennifer Jason Leigh, que é a Lisa. Que fez os 8 Odiados. Exatamente. E o que acontece no filme, a vida dele é mundana, que a gente já falou, até ele ouvir a voz da Lisa. Então ele vê e ouve todo mundo com a mesma voz, independente do sexo, até ele encontrar a Lisa. E é ali que a trama começa a se desenvolver. The person you speak to has had a day. Some of the days have been good, some bad. Perguntaram, você era contra fazer? Ele falou, não é que eu era contra, eu estava reticente, porque isso foi escrito como uma peça para esse formato. Sim. E o objetivo era que as pessoas que ouvissem ou assistissem montassem o seu próprio mundo. Né? E na hora que você traduz isso, inclusive na cena de sexo que tem no filme,
perde um pouco, muda o formato, ele tinha que refazer algumas coisas. Isso até transparece em alguns momentos e a gente vai entrar um pouco nisso depois. Outra coisa importante de saber do filme é que ele foi parcialmente kickstarted. É verdade, ele recebeu uma doação de, acho, de mais de 5 mil pessoas, com 400 e não sei quantos mil, porque tipo, um filme desse de animação, gente, é muito caro de fazer, assim. Sim, mas só uma marionete, $80 mil, em média. E a descrição do Kickstarter falava pra, tipo, a galera doar pra tentar fazer um filme que Hollywood nunca ia fazer, sabe? E rolou, né? E rolou. Conseguiram depois investimentos por fora, porque deu o interesse inicial do Kickstarter, provou pra todo mundo que tinha um público pra isso, né? E também é legal de saber que as marionetes foram impressas em impressoras 3D. Exato. Quem produziu esse filme foi uma produtora chamada Starburns, que você deve pensar, Starburns, já ouvi esse nome. Aí você vai lembrar de Community. Starburns. That means you. My name's Alex, dude. Well, maybe you should spend 5 hours sculpting that in your face. E eles também fizeram algumas outras coisas, como o episódio de Natal do Community. Esse filme foi dirigido pelo Charlie Kaufman junto com o Duke Johnson, que é um cara que trabalhou com o Dino Statopoulos num seriado da Adult Swim chamado Moral Orel, que também é stop motion sobre temas da vida e lado depressivo de existir, Exato. sabe? O filme demorou muito tempo a ser feito, porque um animador, por exemplo, de uma produtora muito mais foda, é muito caro. Então eles tinham que fazer várias cenas, tipo, as cenas que eles estão no quarto, demorou muito tempo para ser feita, porque é muito mais de 2 anos. E porque assim, os animadores entravam, eles faziam o trabalho deles, e quando chegava uma coisa que tava pagando mais, eles tinham que sair, eles não tinham dinheiro para pagar esses caras, porque é normal em stop motion um cara ser encarregado de fazer uma cena toda. Por exemplo, em Box Shows eu li que o mesmo cara ficou 18 meses fazendo a mesma cena, para você ter continuidade e todo o resto. E não foi o caso nesse filme. E o Box Shows também foi feito junto com o mesmo software que foi usado para fazer esse filme. Fica nerd. Não, então, mas esse negócio de ter um cara mesmo para fazer, tipo, o stop motion do filme, tinha o Ron Strousers, não deve ser esse o nome, que é um cara que fez, tipo, muitos filmes das antigas cheio de stop motion. O cara que foi o mentor dele trabalhou no King Kong e tal, então isso é uma tradição já bem antiga de pessoas que, tipo, são únicas trabalhando num set muito tempo muito investido. Foda. E transparece, assim, porque a animação é muito foda, galera. Tipo, não só no nível de direção de arte, assim, no nível feito. Tecnicamente falando, o filme, porra, animal. Meu, muito bem. Os movimentos de câmera que eles conseguiram fazer pra imitar, tipo, uma Steadicam, tudo isso, assim, foi muito bem pensado. Que você, no meio você pensava, porra, foi bem dirigido aqui, foi bem pensado isso e tá bem traduzido, sabe? Luz solar, luz de tudo, batendo nos negócios. Cara, deve ter dado um trabalho. Each person you speak to has had a childhood. Each has a body. Each body has aches. Eu não achei a história, assim, tão animal, sabe? Tipo, não foi uma coisa que... Eu fiquei esperando o momento Kaufman, assim. Eu tava esperando complicar, aí na hora que complicou, mas não descomplicou, tipo, logo após, sabe? Talvez, tipo, não tenha complicado pelo meio também, né, que foi usado, tipo, stop motion, então o cara pensou, não, tem que maneirar porque não vai ser meio impossível fazer isso. E daí, tipo assim, ó, eu acho que como uma parada animada, uma parada de stop motion, ele é muito bom. Mas se fosse um filme live action, eu não sei se seria tão bom não seria. Ver, sabe? É de longe, acho, o roteiro mais acessível do Kaufman. Sim. É o mais fácil de você compreender e pode ser até um introdutório pro mundo dele, assim. E que nem a gente falou no início, é um filme que, quando você conhece esses fatos, você começa a dar um pouco mais de valor ao filme. Como a gente mencionou anteriormente sobre a síndrome de Fragolis, ele está... Que é o nome do hotel que ele tá, assim, que tipo, é um hotel bem mundano, também, tal qual a vida dele. E ele também tem uma coisa muito boa que eu curto, assim, dos filmes dele, que, tipo, os diálogos são também bem humanos, tá? Bem humanos. Você consegue imaginar uma pessoa falando aquilo? Look for what is special about each individual. Focus on that. Qual a tua nota, cara? Cara, eu vou dar assim, ó, tipo, o aspecto técnico desse filme tem que acrescentar lá pra cima. Ele tá concorrendo ao Oscar de melhor animação, ele tá concorrendo com... Melhor roteiro também, né? Daí já não vou... Eu acho que eu não tenho certeza, mas talvez esteja concorrendo ao melhor roteiro por causa do Charlie Kaufman. Tem uma nota aqui embaixo, então você vai saber. E daí, tipo... ele tá errado. Ou ele está certo. Daí, tipo, tá concorrendo contra o Inside Out também, que foi outro filme de animação, então, aquele brasileiro também. Menino Mundo também. Filme médio se fosse live action, então, nossa nota de 0 a 5, ele seria o quê? 2,5 pra 3. Não, porque não vai de 0 a 5, né? Então não é de 1 a 5 pra ser 2,5, né? Tá, 3. Então seria um 3.
Considerando, tipo, 0.5 do aspecto técnico, então vai ser 3,5 nota. Cara, quase dobradinho. Eu vou dar 3, assim. 3? Eu acho que assista o filme, é interessante, principalmente pelo aspecto técnico. Sorry, I grabbed your hand. It's okay. It's a reflex. But I don't like to fly. I said it's okay. You can let go now, though. Mas depois, procure, se você não assistiu ainda, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, e também procure principalmente a adaptação, né, cara? Cage, cara. Cage, The Cage. Né, cara? Cage the Rage. Cage the Rage. O Rage Porque vale a pena você conhecer. O cara, ele realmente é um roteirista muito bom que foge da curva, assim. Ele gosta do estranho, mas ele faz o estranho sem apelar, assim. Sempre uma coisa bem consistente. A gente encerra o primeiro bloco e no próximo bloco, Trumbo, a lista negra. Pois é, então... Número... Isso não dá pra colocar racista. Pretzerecho. E agora aqui do meu lado está o Janta Manini para falar sobre o filme chamado Trumbo, a lista negra, com Brian Carson, quem mais? Com a Diane Lin, com a Ellie Fanning, com o John Lebowski. John Goodman, o Louis C.K. Esse filme é dirigido pelo Jay Roach, cara conhecido por dirigir filmes como Austin Powers. O Agente Bom de Cama. Ele foi escrito pelo... John McNamara. Pois é, ele fez esse filme. You talk like a radical, but you live like a rich guy. The perfect combination. The radical may fight the purity of Jesus, but the rich guy wins with the cunning of Satan. Trumbo conta a história de Dalton Trumbo, um dos maiores roteiristas da história de Hollywood, né? Ele fez assim, ó, roteiro, tá? E logo no início da Guerra Fria, ele, por fazer parte do Partido Comunista nos Estados Unidos, foi indiciado e, devido a algumas circunstâncias, culpado e preso durante 11 meses, sendo que depois de solto da cadeia, ele foi proibido de escrever roteiros para Hollywood. Aí mostra, tipo, todas as artimanhas que ele fez para conseguir continuar escrevendo para Hollywood. Exatamente, assumindo pseudônimos e tal, e continuando a produzir roteiros ganhadores de Oscar, né? Ele é um cara que ganhou 2 Oscars. Então, pô, um cara gênio que teve que se submeter a diversas dificuldades e tal, passou por diversas dificuldades para chegar onde chegou. A primeira vez que você assiste, você pode até estar pensando, esse filme é um pró-comunismo. Não sei se tu pensou nisso. Não. Certos pontos eu achei bem no comecinho, assim, eu pensei, tá ligado? Mas aí eu fui atrás e vi que o roteirista, ele não queria fazer isso, ele queria fazer um filme sobre o governo controlando a vida de um homem, tá ligado? Meio que mostrar a história de um homem contra o sistema, mostrar, tipo, a luta de um cara e a história do Trumbo mesmo, que ele gostou pra caramba, sabe? Eu acho, cara, a história do Dalton Trumbo é fantástica, né? Realmente. Só que assim, ó, quando tu vai contar a história do Trumbo, tu tem que focar muito, eu acho, no contexto da época, né? E o filme, ele é pobre nesse sentido, né? Ele não cria aquele ambiente de tensão política e tal, é uma coisa muito superficial. Aí fica desproporcional tudo que o Dalton teve, que o Trumbo passou, com o contexto que eles te dão, assim, fica meio discrepante, não bate muito bem, assim, e daí tu não consegue levar o filme muito a sério, sabe? Sim, até mesmo porque o jeito que ele leva, tipo, as discussões de fofocas e discussões, tipo, contra o Congresso, sobre o que eles estavam pensando na época, é meio deixado nas coxas. Na verdade, assim, ó, o contexto social, político ali, dos roteiristas e toda aquela questão da Guerra Fria, ficou muito superficial. Ficou muito preto contra branco ali, né? E sem meio termo, foda-se. Nada. Então não criou uma profundidade no tema assim que é necessária para esse tipo de filme biográfico, assim, sabe? Para te mostrar realmente o que motivou o personagem, né? Eu achei que quando ele foi preso ia rolar um lance meio Shawshank Redemption, tá ligado? Tipo, ele revivendo a vida de todos os prisioneiros, mas não, ele conhece um cara lá, depois foda-se o cara, danado. Os personagens todos, eles são meio caricatos, assim, né? O Dalton Trumbo, ele tá sendo, cara,
O Bryan Cranston, ele é excelente, né? E, sempre atuando de boca aberta, mas mesmo assim, sempre massa. E, cara, uma vez mais, ele tá muito bom. Só que o personagem é muito caricato, assim, tipo, da forma como... do cara sempre andar assim. Tipo... da forma como foi retratado, ele ficou muito caricato. E não só ele, né? Many questions can be answered yes or no only by a moron or a slave. Eu vi um documentário muito bom sobre o Canon Films, que é a galera que fez aqueles filmes com o Charles Bronson, sabe? E lançaram a carreira do Chuck Norris, e tipo, eles eram bem tacando foda-se pra qualidade, só produzindo filmes, assim. Tipo, e veio o John Goodman fazendo esse papel lá, e com um taco de beisebol, tipo, achei muito massa, saca? Electric Boogaloo é o documentário, eu recomendo assistir, hein? Vale a pena, pra caralho. No, I cannot do it. I'm dying. He said, do it and then die. Eles se propuseram a falar de um tema muito foda, que foi a influência política em Hollywood, né? Que é uma coisa que a gente vê até hoje, levando em consideração que aquele filme The Interview com o James Franco teve toda aquela repercussão política, tá ligado? E assim, ó, só que o diretor e o roteirista, eles ficaram com medo de botar a mão na merda, eles quiseram ter uma postura assim... O famoso morde e assopra, assim, sabe? A gente quer falar desse tema, mas vamos focar mais na história pessoal do Trumbo para não pegar muito mal, né? Para os diretores de Hollywood, sabe? Sim. Quiseram ser politicamente corretos e isso faltou em profundidade no filme, sabe? Então, pô, cara, tu não leva o filme a sério de verdade, assim. E eu acho que, cara, a história do Trumbo merece um outro mais foda, assim, que realmente retrate quanto ele foi gênio, assim. Porque, tipo, esse filme ele é mais um daqueles filmes que é de Hollywood para Hollywood, sobre Hollywood, sabe? Que nem a gente teve o Artista tempos atrás e a invenção de Hugo Cabret, é isso, né? Sim. Então é que, tipo, tentam relatar a história da parada, olha só que legal, mas é só, tipo, um grande circle jerk, tá ligado? Levando esse teu comentário pra parte cinematográfica da parada, a fotografia do filme ele é muito pobre, cara. Tirando uma, duas cenas, é muito pobre a fotografia do filme, né? Não tem nada que te chame a atenção. A trilha sonora, ela é rica em alguns momentos, tem blues, tem jazz e tal. Mas é só pra datar o filme, né? É só pra datar o filme, cara, e assim, ó, sempre buscando dar um ar nostálgico pra Hollywood, assim, o que não bate com o filme, porque tu quer criticar Hollywood, só que ao mesmo tempo tu retrata ele somente de uma forma boa, então fica contraditório. É aquela coisa do circle jerk, né? Exatamente, tipo, cara. Mas assim, ó, ser sincero, quando eu tava assistindo o filme, eu tava meio que, dependendo, tipo, em algumas partes eu tava torcendo pelo Trumbo, sabe? Tipo, quando ele conseguiu alguma coisa, eu ficava tipo, legal que ele conseguiu, sabe? Mas, em geral, eu senti muito o que tu tá sentindo também, sabe? O que tu sentiu também, que é tipo esse fato do filme tentar morder, mas tipo, vamos de lamizinho, passar a mão na cabeça, ia ser legal, aí pá. Por outro lado, eu acho bem interessante a forma como ele traz, assim, aquele ambiente de Hollywood dos anos 50. Pô, é legal ver aquele tipo de, roteirista lá na cena, lendo pros atores e tal. E nessa fofoca lidando, tipo, com tudo, assim, você acabando com carreiras e fazendo tudo. Pô, cara, é interessante ver como é que funcionava a indústria naquela época, sabe? Só que pro tema do filme ficou, não combinou muito. Your next deal is going to make you the highest paid writer in Hollywood. Where do I sign? Mas a gente tem, em compensação, uma atuação que levou indicação ao Oscar do Bryan Cranston, né? Tipo, que ele tá, muito foda no filme. Ele é muito fera, cara. É aquela coisa assim, se fosse um outro filme com o mesmo personagem, ele teria sido indicado da mesma forma, assim, sabe? Porque ele salta, assim, do filme, ele... cara, que nem no Godzilla lá do ano passado, tipo, tu viu o filme, cara, ele era a melhor parte do filme, inegavelmente falando, sabe? O jeito que ele coloca o drama, assim, tipo, o peso que ele tem em cena, o peso que ele tem, tipo, quando ele é carismático, quando ele tenta ser calmo, o peso que ele tem quando ele é puto, o peso que ele tem quando ele é pessimista, tipo, o cara consegue transparecer muito bem as emoções que ele sente, sabe? Buddy, I got nothing to say to you. we do what everyone says we can't. We write. Are you out of your mind? No final do filme tem aquelas... não é spoiler nenhum, aparece realmente o Trumbo, né? A entrevista que E cara, é muito, muito parecido com a atuação do Carson. A gente tem também, tipo, atuações muito legais do Louis C.K., que na verdade o personagem dele nunca existiu, ele foi uma amálgama de várias pessoas, assim, que existiam na mesma época, sabe? Só que a atuação dele eu achei legal porque, assim, o Louis C.K., ele tem se tu assistiu o seriado dele, ele tem um jeito muito específico de atuar, que é meio sarcástico, meio calmo, meio não sei o que mais. E nesse filme ele é isso, então parece ser muito natural, sabe? Tipo, o personagem dele é como se fosse uma pessoa normal, assim. Eu não gosto de você, mas pá. Pra ambientar a galera, assim, o Dalton Trumbo, ele escreveu o Spartacus. Reescreveu, né? Reescreveu.
Ele escreveu Roman Holiday, que ganhou o Oscar. Que é a Princesa e o Plebeu no Brasil? The Brave One. The Brave One também ganhou o Oscar. Quem estuda os roteiros do Trumbo diz que sempre tem alguns motivos comunistas por trás, assim, né? Mas é meio que aquela coisa, tá, se for analisar todos os outros, então vai ser ter um motivo cristão, assim. Então, cara, na real é forçação de barra, assim. O cara é bom mesmo. Esse lance do Spartacus, eu fiquei meio decepcionado que eles não colocaram um cara pra fazer Stanley Kubrick. Que mostra, que mostra o John Wayne, mostra não sei quem, mostra não sei qual autor, mostra... A moto Prisma! Daí, tipo, esse Otto lá, que, tipo, Otto alemão engraçado no filme, tipo, exigente pra caramba. Aí, daí, tipo, putz, mas eu encontrei o Stanley Kubrick lá, alto diretor. Podia ter sido mostrado. E não mostra, cara. O filme, em vários momentos, te deixa com aquela sensação, cara, faltou pouco pra ser massa pra caramba, sabe? Congress has no right to investigate what we think or how we make movies. I'll write you a movie. And you don't want your name on it. No, you don't want my name on it. Especially if you're still up to stuff. Are you? Perpetually. Então a gente já pode ir pras notas, né, cara? E Certo. uma recomendação, se vale a pena assistir ou não. Cara, vale a pena assistir se você gosta de cinema pra ter uma noção mais rica de como é que funcionava a indústria naquela época, né? Era muito mais truzeira. Pô, roteirista escrevia na máquina de escrever, mandava pelo correio para as produtoras, tá ligado? Whisky, cigarro, daí tem o cara, o fato do cara ter câncer de pulmão ainda continuar fumando. Essa parte do filme é muito tora. Mas assim, não chega lá, falta muito, tá? Então, acho que vale a pena ver. Não veja no cinema, veja em casa. Ironicamente, cara, a maior falha desse filme tá no roteiro, tá? Apesar de retratar um dos maiores roteiristas da história, né? Enfim, eu vou dar 2 pretzels e meio pra esse filme. Veja em casa e é isso, seja feliz. Cara, eu só recomendo ver se você é muito fã do Brian. Porque, tipo, depois do Breaking Bad, muita gente pagou pau pra ele como ator e ele nunca conseguiu estourar na indústria cinematográfica pós-Breaking Bad desse jeito aí, né? E esse é, tipo, o filme que deu indicação Oscar pra ele, então talvez a gente veja mais dele. The list is alive and well, and so is the black market. We should all be prepared to go to prison. I don't think you're willing to lose all of this just to do the right thing. You don't end something like this by giving them what they have no right to ask. É um filme muito de Hollywood para Hollywood e de americanos para americanos, saca? Porque a gente não tem essa sensação de capitalistas contra comunistas, tipo, tirando a galera Bolsonaro contra PT, assim, tipo, que nem esse filme tenta retratar, tá ligado? Que é uma fobia que a gente nunca sentiu, assim, pelo menos a gente nessa idade. Cara, eu vou dar 2, assim, pela atuação do Bryan Cranston, cara, eu só recomendo ver se tu gosta dele, só isso. Fire Dalton Trumbo. I don't think you and me are gonna be pals. Do you have to say everything like it's going to be chiseled into a rock? Whisper a movie you've written in secret. Maybe I've even heard of it. Maybe you have. Então, galera, a gente fica com mais um Pretzel aqui agora. Eu agradeço a sua audiência. O Jean também agradece, né, Jean? Agradeço muito, continua com a gente. Isso aí, cara. Continue seguindo a gente na vida e espero que você esteja no próximo programa quando a gente vai falar sobre mais 2 filmes. Acesse nossa página no Facebook e sugira filmes. Eles podem estar aqui no próximo episódio. Mande e-mail pra gente, faça tudo o que você quiser, mande sugestões, mande críticas, estamos aqui abertos para isso. Então, com isso, encerramos mais um Pretzel Show! E até a próxima! Tchau!